Paz do Senhor, irmãos, podem sentar. É lógico que para mim, nessa noite, é um motivo de muita alegria estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus. E eu sei que para mim não é fácil pregar aqui no Vila Nova, principalmente no culto de ceia, onde nós temos aqui muitos pregadores, ensinadores, pessoas muito instruídas na palavra de Deus, mas eu acredito que Deus tem uma palavra para nós essa noite. Glória a Deus. Deus é grande, Ele é tremendo e Ele é maravilhoso. E Deus, mais uma vez, Ele quer trabalhar ao nosso favor e uma das suas ferramentas é a palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é edificante, é gloriosa. E hoje, nessa noite, eu trago um tema que está baseado em 2 Crônicas, capítulo 14, do verso 1 a 15, que tem como tema: a dependência de Deus resultará em vitória. Glória a Deus. Quem quer vitória aqui, irmãos? Todos nós queremos vitória. Então, se nós estamos dependentes de Deus, com certeza a vitória é sua, em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós dividimos, então, em cinco itens, ou 5 partes, né? A primeira fala de paz, a segunda fala de guerra, e a terceira fala do invasor, e a quarta fala da ação do rei e do povo. E a quinta fala o que Deus fez e o que o Deus fará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos, nessa noite, ver o que o Senhor tem para conosco aqui nessa noite. No capítulo 14, nós vamos ver do verso 1 ao verso 8, inclusive esse rei do qual nós vamos tratar nessa noite, a história diz que ele foi um dos reis mais bem-sucedidos em Judá. E esse rei, seu pai era Abias, e nós tratamos então nessa noite de falar do rei Asa. E eu fico muito feliz quando eu leio muitas vezes a mensagem que fala a respeito de Asa, que tanto ele como seu pai, ele foi pessoas que acreditou muito em Deus, e mesmo nas horas em que não precisava de invocar o Senhor, eles agradeciam e eles diziam ao povo que deveriam buscar a Deus, que deveriam suplicar a misericórdia do Senhor, e que deveriam fazer ação de graças, e que também eles então conhecessem a lei, a palavra do Senhor. E por isso, o rei Asa foi um rei que teve grande prosperidade, como também seu povo gozou de prosperidade, de bênção na presença de Deus. Então vamos ver a primeira parte de paz. Aqui diz o seguinte: e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento,
Verso 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Verso de número 6. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Verso 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor, e edificaram, pois, e prosperaram. Então, os irmãos estão observando, quando o rei assumiu o reinado, a Bíblia fala que a terra ficou quieta, ou ficou em repouso, ou ficou sem ter ataques contra Judá por 10 anos. E mesmo a terra estando em repouso, estando quieta, e o povo estando em paz, o que fez Asa? Asa, então, disse ao povo: olha, a nossa terra está quieta, a nossa terra está feliz, a nossa terra está tudo bem, tudo vai bem. Mas, no entanto, vamos buscar o Senhor, vamos invocar o nosso Deus. E disse a ele, o povo, que buscasse o Senhor. E ainda as idolatrias que restaram de Abias, seu pai, na terra de Judá, ele foi destruiu os altares, inclusive lá havia então altares ao Deus do Sol, ao Deus Sol, né? E outras idolatrias que havia naquela terra, ele destruiu. O povo havia um costume de ir então para os altos para fazer sacrifícios aos deuses. E também nos matos, em lugares fora da cidade, então aquele povo ia para fazer sacrifício àqueles deuses. Então a gente começa a observar na história de Israel, irmãos, que havia muita idolatria no meio daquele povo, embora o povo tenha conhecimento da palavra de Deus. Mas já que a gente observa aqui, que Asa, ele teve o cuidado de dizer ao povo que se afastasse da idolatria, que se afastasse daqueles deuses, que o Deus verdadeiro era o Deus dos céus, que o Deus verdadeiro é o Deus que era o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, era o Deus que ele se devia inclinar, e não se inclinar para aqueles deuses estranhos. E, inclusive, ele destruiu muitos altares. E então, depois de ter feito isso, ele começou a dizer ao povo que ele se arrependesse dos seus pecados e que voltasse a meditar na palavra, nos mandamentos de Deus, e que eles então deviam invocar o Senhor. Se fosse hoje nossos dias, eles diziam para o povo: gente, vocês devem ler a Bíblia, vocês devem ler a palavra de Deus, para que não possa então cair em outras práticas que Deus abomina. Então, deva ler a palavra de Deus. Até eu acho interessante que aqui, irmão, logicamente que existe em outros lugares, mas aqui eu acho interessante que o pastor Frausilino, ele faz uma primazia para o ensinamento da palavra. Então, irmãos, isso é muito importante, porque isso muda as características, muda os comportamentos, muda as pessoas. Quando você fica atento à palavra de Deus e que você então começa a tomar outras posições e uma firmeza no Deus dos céus. Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Glória a Deus. E ele fazendo isso, a terra ficou em paz por 10 anos. Mas quando chega lá no verso 9, vem a guerra. Isso até eu estive pensando, né? Eu falei, às vezes você está com saúde, você está tudo bem, você está em paz,
ao seu redor está tudo legal, né? E você não está doente, não tem nada que te atrapalhe. Então, nessa ocasião, é quando você deva se inclinar para Deus, buscar o Senhor, porque poderá vir dias difíceis, poderá vir dias com dificuldades, mas quando isso acontecer, você está precavido com a palavra de Deus. Isso, então, te dá segurança. Olha lá, depois de ter 10 anos, eles de paz, chega no verso 9, vem a guerra. E aqui diz o seguinte: e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 10 milhares e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zerá, de Zefará, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma. Deixa eu ver aqui do outro lado. De nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. É interessante que quando uma pessoa está confiante em Deus, e que prega essa confiança aos demais, as pessoas tomam outras atitudes. Eu fiquei pensando, falei, oxalá que em cada casa, em cada lugar, tenha uma pessoa com essa atitude. Né? Você imagine numa igreja onde tem um pastor que ensina você como seguir a Jesus, como se defender dos males. Se você atravessar por certos problemas, você está em segurança, porque você está com o Senhor. Aqui, eles passaram 10 anos de pelejas, 10 anos de alegria, 10 anos de paz, mas de repente, vem problemas, de repente, vem lutas. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que nesta terra, enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos. A Bíblia, inclusive, nos diz em outros textos que no mundo passareis aflições. Então, você hoje pode estar tudo bem, mas amanhã vem um problema para você. Então, a gente tem que estar com a nossa mente ligada a Cristo, ligada a Deus, porque as lutas vêm para todas as pessoas. Então, mas se você estiver firme em Cristo, você terá grandes vitórias. Então, Asa, nas horas de dificuldades, ele então pregou para o povo de Judá que eles deveriam estar firmes, que eles deveriam buscar o Senhor, que Deus era com eles. E ele disse o seguinte: Deus não é só Deus dos fracos, Deus é Deus dos poderosos, Deus é Deus de todos, Deus não faz diferença. Deus é aquele Deus, esse Deus dos céus, é um Deus que quando você clama, quando você pede, quando você invoca Ele não faz diferença de ninguém. Se você tem ou não tem, se você é simples ou ignorante, se você é sábio ou ignorante, não. Deus está com a sua mão estendida para todos os povos. Glória a Deus. Então você não poderá dizer que você está excluído de Deus, que você não existe para Ele. Deus está te vendo porque Ele é Deus vivo. Glória a Deus. O nosso Deus não é aqueles deuses que o rei Asa destruiu. Muitas pessoas lá estavam crendo naqueles deuses que eram feitos de madeiras, que era um Deus feito de pedras, que era Deus feito aquelas estátuas, né? Então, esse Deus não faz nada. Inclusive o Salmo 115, diz que eles têm mão, mas não apalpam, eles têm boca, mas não falam,
nem som algum sai da sua garganta. E diz que torna semelhante a eles aqueles que os fazem, aqueles que o adorem. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, nós somos um povo seleto, porque nós somos criados em Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você é obra-prima de Deus, você é especial para Ele. Então em nada devemos abaixar as nossas cabeças, porque o nosso Deus, Ele é conosco. Glória a Deus. Está na notícia aí, e muitos irmãos estão sabendo, meu filho, pastor, o carro pegou fogo, queimou inteirinho, né? Pôs gás há 1 ano e agora o carro pegou fogo, certo? Queimou, perca total. Então, nós demos conselho a ele, graças a Deus está tudo bem, né? E muitas pessoas que conhecem o Marcos, né? E ele perdeu o carro, mas isso, irmão, a gente tem aconselhado e orado com ele e tal, sabe? Graças a Deus ele está bem, né? Está contente, né? Logicamente que tem essa perca aí, mas Deus, irmãos, é o Deus que nos faz dar a volta por cima, né? Eu falei, talvez Deus está livrando você de outras coisas piores, certo? Então, graças a Deus, irmão, por quê? Porque a gente está em Cristo, né? Lá, por exemplo, no Salmo de número 1, diz que aqueles que confiam no Senhor é como plantas que é plantada à beira das águas, que ela dá fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, se você confia no Senhor, irmão, com certeza você será uma moça próspera, você será um adolescente próspero, você será um casal próspero, você será um industrial próspero. Se você depositar a sua confiança nesse Deus, Ele nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Glória a Deus. Eu que estou pregando aqui, passei já por muitos problemas, passei por muitos revés na vida, e muitas vezes a gente foi buscado, por que isso, por que aquilo, certo? Mas eu nunca perdi a minha confiança, a minha fé nesse Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite, porque Ele é Deus vivo. Deus está vendo o seu problema, Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você almeja, Deus te conhece por fora e por dentro, Deus conhece a sua intimidade, glória a Deus. Então Deus, irmãos, não te abandona, Deus estará com você, glória a Deus. Agora nós temos que tomar uma posição como Asa fez. Asa aqui, antes de que as coisas acontecessem, ele começou então a pregar para o povo que eles deviam aproximar-se de Deus, que eles deviam abandonar os caminhos maus, deixar os caminhos tortuosos e voltar para Deus, porque Ele era Deus verdadeiro, glória a Deus. E o povo, quando ouviu isto, o povo, irmão, teve vitória, o povo teve vitória. Fizeram a guerra veio do etíope contra o povo de Deus, contra o povo de Judá, e eles tiveram vitória grande, porque confiaram no Senhor, buscaram a Deus, glória a Deus. E nós vamos aqui, de 9 a 15, nós vamos ler aqui de 9 a 15, que diz o seguinte: então Asa saiu contra eles, e ordenaram a batalha no vale de Zefará, junto a Maressa, né? E Asa clamou o Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, que quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e a teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aqui diz o seguinte: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos
etíopes, que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor. E quem deu essa vitória para Asa? Foi o Senhor. Ele invocou a Deus juntamente com o povo, e diante daquela batalha, Deus se manifestou com a sua força, Deus se manifestou com o seu poder, e ele, sendo um exército muito menor do que o exército dos etíopes, certo? Bom, desculpe que a gente às vezes atrapalha um pouco na palavra, sabe? Mas aqui, quando eles invocaram o Senhor, Deus se manifestou, porque o rei estava posto a sua confiança em Deus, e essa confiança que ele estava posto em Deus, ele apregoou isto ao seu povo. Então, meus irmãos, é tão interessante quando você confia no Deus dos céus. Aleluia. Deus é Deus vivo. Glória a Deus. E nós vemos aqui, então, quando ele invadiu, foi o invasor que foi lá para invadir, e foram derrotados. E a palavra continua dizendo aqui que o povo fugiu, e o rei tomou as cidades, tomou os lugares, levaram os despojos, e levaram gados, levaram de tudo, porque Deus deu para eles essa grande vitória. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui um paralelo, porque aqui no caso aqui, o invasor era o etíope, era o exército contrário, que veio para invadir. Mas antes, o povo estava tendo paz, antes o povo estava vivendo bem, antes o povo estava sossegado. Então, isso é também um exemplo para você, isso é um exemplo para mim, esse é um exemplo para nós, que às vezes você pode passar por circunstâncias que você nem imagina, mas quando isso ocorrer, clame a Deus, suplique o Senhor, porque Deus vai se manifestar, Deus vai ser a sua vida, Deus vai te remir, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, nenhum mal vai suceder na tua tenda. A Bíblia diz que 10.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, é a nossa força. Aqui foi o inimigo material que foi para assumir, para derrotar o povo de Deus. Em muitas circunstâncias, muitas vezes uma enfermidade, uma doença que às vezes é diagnosticado e que o médico diz para você que você está passando por perigos, que você agora tem que ter cuidado, e você muitas vezes fica com reservas e todo entristecido, e muitas vezes pensando no mal que pode ocorrer. Não, quando isso ocorrer, isso está acontecendo com você, acredita, porque Deus é um Deus que faz coisas grandes, faz pequenas, faz de todos os tamanhos. Para Deus não há diferença alguma. Então não se amedronte, confia em Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é a vitória que o crente deve ter na presença de Deus. E aqui, no verso 10 a 11, está escrito o seguinte. No verso 10 a 11 aqui, diz assim: então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefará, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti ajudar, que o poderoso quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ou quer dizer, ninguém tem força de lutar contra ti. Ninguém poderá te vencer.
Ou seja, ninguém poderá vencer aquele que a sua confiança está no Deus do céu. Aleluia. Então, se você está passando por um problema na família, ou seja uma doença, ou seja um problema financeiro, ou seja um outro problema de outras ordens, confia, porque Deus faz coisas incríveis para a nossa vida. Glória a Deus. Eu passei por problema de enfermidade, irmão, passei por vários problemas, várias lutas, mas Deus tem sido conosco. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é com você. E você que está conosco pela internet, da mesma forma. Se você está passando por várias lutas, vários problemas ou desemprego, não se desespere. Olha para o alto, olha para cima, porque Deus tem solução para a sua vida. E de onde muitas vezes você não espera, acontece. Depois daquela vitória que eles tiveram ali, Judá teve contra os etíopes, Deus deu para eles muitas riquezas, Deus deu para eles muitas vitórias, porque o povo fugiu. E eles cataram então os despojos, eles cataram então prata, ouro, mantimento, gado, tudo, eles trouxeram para eles, coisa que foi isso, a vitória que Deus deu para eles, porque o exército era dobro deles, muito do dobro deles, e eles teve essa vitória grande. Às vezes você pensa assim, puxa, eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou almejar isso, eu acho que eu não tenho como conseguir isso. Tem sim, se você olhar para o céu, se olhar para a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, você vai ter vitória sim. É o diabo que muitas vezes põe na tua cabeça que você não pode, que você não tem condições, que acabou para você. Nada. Isso é mentira do diabo. Você pode tudo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é forte, irmão. Deus é grande. Nós vamos ver aqui ainda, do verso 12 a 15, que diz o seguinte. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes, e Asa e o povo que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes, que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor, diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades aos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas, gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Saíram e voltaram com paz e com grandes vitórias. Glória a Deus. Você pode sair e Deus vai te retornar com vitórias grandes na sua vida. O pastor tem pregado aqui algumas vezes que Deus, ele tem poder de colocar dinheiro na sua conta. Deus tem um poder de mexer com as máquinas. Deus tem um poder de fazer coisas acontecer que você nunca podia esperar. Mas se você confia em Deus, espera nele, porque Ele tudo fará. Deus é um Deus grande, irmãos, é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. Agora eu aprendi uma coisa, que enquanto Judá estava quieta, sossegada, ele se preocupou, o rei Asa se preocupou em fortificar as cidades. Ele falou, enquanto nós temos paz, vamos então edificar cidades, vamos fazer cidades, e edificar várias cidades, e murar em redor, provendo que poderia mais tarde acontecer, como aconteceram. Então, meus irmãos, nós temos que prevenir, enquanto nós temos condições
prevenir para o dia de amanhã. Eu acredito que eu tenho, muitas vezes, não tenho feito corrigido isto, muitas vezes na minha vida, certo? Lembra o sonho que José teve, aliás, que o rei teve, das 7 vacas gordas e das 7 magras? Certo? Deus, irmãos, Ele quer que nós nos prevenimos, tanto espiritualmente, muitas vezes até como materialmente, certo? A gente tem que pensar nisso. Deus pensa isso em favor do povo, certo? Diz então o rei que ele deva então, nesses 7 anos de vaca gordas, 7 anos de farturas, 7 anos de mantimentos, 7 anos que o reino vai prosperar de maneira gloriosa. Guarde, porque vai vir 7 anos de seca, vai vir 7 anos que a terra não vai produzir. Então, guarde para esses anos. E a gente tem visto, muitas vezes tem acontecido comigo, e tem acontecido com muitas pessoas, que quando tem, gasta, e até ficar sem nada. Tem agora até um dizer aí, a síndrome do consumismo, né? Do consumismo. Então tem pessoa que não consegue se controlar, certo? E o rei Asa, ele deu essa instrução para o povo, que eles deveriam então ter cuidados e prevenir-se para os dias maus. Então, meus irmãos, Deus é um Deus sábio, não existe livro mais bonito, não existe livro mais belo do que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Por isso que o rei Asa, ele advertiu o povo, ele animou o povo, que eles deveriam então invocar a Deus, que eles deveriam buscar o Senhor. E enquanto eles fizeram isso, irmão, foram precavidos, tiveram sortes, e outra coisa, não se afastaram da presença de Deus. Aleluia. Você imagina se nós temos um governo que teme a Deus, se nós temos um prefeito que teme a Deus, se nós temos um pastor na igreja que teme o Senhor, se nós temos na casa um chefe de família que teme o Senhor, uma chefe de casa que teme o Senhor, que cria seus filhos na sugestão da palavra de Deus, no ensinamento da palavra, nos aconselhamentos. Você imagina que Brasil nós teríamos, nós imagina que país nós teríamos. Nós não estamos vendo aí tanta desordem, tantas corrupções, tantas pessoas envolvidas com corrupções. Por quê? Porque não teme a Deus. Esse país, irmãos, é um país de um grande celeiro, é um país riquíssimo. Mas muitas pessoas, e inclusive nós, crentes, fomos tomados com essa situação no Brasil, com essa crise, né, que vem assolada as pessoas, acabado com empregos e muitas coisas das pessoas. Mas se você, irmão, está ligado a Jesus, tem certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória. A você que está aqui e a você que está conosco pela internet, olha para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Deus se faz presente na sua vida. E outra coisa, você aqui ainda não aceitou esse Deus, não aceitou esse Jesus, deva nessa noite fazer um concerto com Ele, entregar a sua vida para Ele, porque só Deus tem solução, só Deus tem vitória, só Deus tem alegria, só Deus tem saúde, só Deus tem prosperidade, só Deus tem bênção. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é tremendo. Eu vim de um lugar, pastor, muito difícil. Vim de uma família que não tinha Deus na vida. Eu vim de um pai muito trabalhador, um homem muito honesto nos negócios, mas espiritualmente fracassado. Minha mãe também.
E quando nós aceitamos a Jesus, nós frequentávamos muitos lugares, fomos em centro. E quando eu me converti, eu fui jogado de casa para fora 3 vezes. E na última vez, meu pai me mandou embora sem nada de casa, certo? Fui morar com a família, retirado uns 7 quilômetros. E passei por muitas perseguições espirituais. Muito, eu não vou contar aqui porque as horas estão vencidas, mas irmãos, eu tenho um testemunho muito grande e vi a operação de Deus na minha vida muitas vezes. Até lembro que uma vez eu clamei ao Senhor, por que aquelas tentações, por que aquelas coisas? E o Senhor apareceu para mim nos ares, e vi Ele com as vestes brancas compridas, e a mão direita estendeu para meu lado, e disse: filhos, não tema, eu estou contigo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, qualquer barreiras, qualquer laços, qualquer coisa que você passar, confia, porque Deus não te abandona. Glória a Deus.